Programa livre para todas as idades. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Ah, Giovanni, esquecemos de 2002 ou falar do Dalpoz, aquele problema do carro. Ah, o problema é que ele foi ali, né? É. Aí quando de repente descobrimos que o Ali era um táxi. Ele é o povo... Foi. Ele tinha dado uma saída, que ele disse que ia trocar o óleo do carro, ele foi correr, na verdade. Tava com o Vectra, aí foi correr ali perto do autódromo. Na volta, ele errou a entrada do shopping onde nós estávamos, ele foi parar em Bom Sucesso. Sempre é rentável. Ele tinha que entrar na saída 5 da linha amarela, entrou na saída 8. Pequena assim, uma distância próxima, vocês calculam. E ele alborrou um táxi, a gente saiu, botamos 6 dentro do meu carro na época, era um Palio, sendo 6, 2 deles de dimensões quase continentais, né? Ainda bem que eu tava pra vender o carro, e corremos pra lá e tudo acabou sendo resolvido com a ação do teu pai, né, do seu Giovanni, que entrou na dança, foi lá e resolveu, entrou lá pra conversar e resolveu tudo. Como alguém virou e falou que quando você puxou o telefone, lembra até hoje, você puxou o telefone, ligou pro seu pai, alguém virou pra mim e perguntou: o que o Giovanni tá fazendo? Você ligando pra arma secreta dele. Chegou teu pai e resolveu tudo. Aquela confusão toda, o Dalpoz foi lá, acertou o prejuízo lá, do jeito do táxi, a burrada que ele tinha feito. É, porque assim, o Dalpoz, ele só teve um amassado no carro. O táxi, aonde o táxi parou, ele foi. É, eu não lembro qual era o táxi, mas eu lembro que o Dalpoz, acho que isso foi com o Vectra. Eu lembro, o táxi era não era um Santana, era uma versão Ford Versalhes. Ah, um Versalhes. Totalmente engatilhado, totalmente gambiarrizado. Parecia que é um expert que botaram 4 rodas nele pintado de amarelo. Por isso que o carro ele bateu e ficou. Sendo que era o carro era de um, a licença era de outro e o motorista era um terceiro. Sim, tipo quebra-galho de táxi. É, daí vamos pro oitavo, 2004, também foi 2 dias, só que aí o Sesc não abria mais no domingo, a gente fez sexta e sábado. Sexta-feira foi um encontro bem esvaziado, teve até uma menina que era usuária de MSX, uma aluna lá da escola, que foi, não lembro mais o nome dela, eu ainda devo ter ela perdida no Messenger em algum lugar. E justamente próximo a gente tava tendo uma oficina de leitura pra crianças. Aí imagina, criança, computador, imagina o que aconteceu, né? Todo mundo queria jogar, a criançada toda queria lá ficar jogando, e ficar lá jogando e atrapalhando e chamando, assim. Tudo bem que é legal ver o pessoal interessado pelo micro e tudo, mas isso é uma outra coisa que fica uma lição. Muito cuidado com onde vocês estão fazendo. Não é que a gente não queria que as crianças participassem, mas chegou um ponto lá que ficou chato, que a gente praticamente estava servindo as crianças. As crianças já estavam agindo como se nós tivéssemos a obrigação de estar com os nossos computadores para eles jogarem. Teve criança reclamando: vem cá, não vai botar nada para eu jogar aqui não? É, esse foi o encontro que eu não vi, que era justamente porque foi sábado. Foi o encontro que o Edson veio, o Edson Oliveira, primeiro encontro dele, o Socochip. Teve alguns contratempos, muita gente que falou que vinha não veio. O Kim, né, que a gente já citou, o Ginseng, me faz um favor de trazer um Xbox pro encontro, pra rodar emulador. É o padrão do Kim. 2005, esse foi o encontro que a gente gostaria de esquecer. O João esqueceu. O João esqueceu, realmente, literalmente. A história desse encontro foi que nós resolvemos atender às reclamações do pessoal, principalmente o pessoal de Niterói, dizendo que o encontro no Sesc no Engenho de Dentro é muito longe, tem que fazer um lugar mais central. Aí fomos ver, vimos alguns lugares em Niterói, cheguei aí a Niterói ver, mas eu não queria fazer em Niterói porque ia beneficiar o pessoal de Niterói e prejudicar o pessoal do Rio. E a gente tinha prometido a nós mesmos não fazer mais encontro em Niterói e deixar que o pessoal de Niterói, se quisesse organizar um encontro, a gente dava maior força, maior apoio, seria até muito legal ter um encontro no Rio e outro em Niterói. Nós vamos fazer um no centro do Rio. E
aí alugamos um espaço que foi sublocado pra gente, segundo andar de um restaurante, que era a esquina da Rua do Mercado com a Rua do Ouvidor. E fizemos lá, acertamos, pagamos um valor bem alto, que é alto até hoje, nós pagamos R$450 pelo aluguel do espaço. E perto de 2 semanas, 10 dias antes do encontro, a gente foi alertado pela Marluce, esposa do Zé Luiz, que trabalhava num prédio, até hoje trabalha num prédio próximo. Passava todo dia em frente. Exatamente, e ela alertou, gente, tá fechado o restaurante, tem que ver o que aconteceu. Ou seja, há 10 dias do encontro, a gente tava, o que se concretizou, nós tomamos um calote, nós perdemos dinheiro, nós tivemos que arrumar outro local, e aí saiu eu, Marluce, Zé Luiz, e eu acho que éramos nós três, não lembro mais quem, correndo atrás do local. No final, nós chegamos no escritório de advocacia que estava cuidando da situação. Resumindo, eram 2 sócios, um sócio roubou o outro, deu um pinote e fugiu, o sócio que ficou teve que fechar tudo, estava sendo processado, a gente tentando descobrir o endereço do outro sócio para tentar ver se a gente conseguia pegar o nosso dinheiro de volta, não conseguimos, e no final a gente correu atrás de um outro local e pegamos um local que é uma livraria que existe até hoje na Rua do Ouvidor, que é o Alfarrabe, é uma livraria e restaurante. Pegamos um espaço deles no 2º andar, gastamos mais R$700 de aluguel. Já tinha anunciado, né? Já estava tudo anunciado. Colocamos cartazes na porta da onde seria o encontro, originalmente apontando para o lugar novo, que era realmente uma distância bem pequena, bem próxima. Fizemos tudo isso, gastamos um dinheiro que nós não tínhamos. E para quê? Para o pessoal de Niterói ninguém aparecer. Mas depois do encontro quase ninguém apareceu, porque justamente no centro do Rio, sabe, final de semana, só vai quem realmente precisa. Exatamente. Inclusive eu tava vendo aqui no vídeo, estava mais do que óbvio, né? Dia 10 e dia 11 de setembro. Né? A data colaborava, né? A data colaborou bastante. Então, o encontro foi decepcionante em vários aspectos. Muita gente não foi. O pessoal de Niterói falou que se fosse um lugar melhor, eles iriam. Ninguém apareceu. Desapareceram, inclusive. Exatamente, nunca mais deram as caras. A gente teve uma das menores audiências que já tivemos em encontro. Gastamos muito dinheiro para colocar no local e tomamos na cabeça. No caso do João, literalmente, porque a gente já estava no final do encontro, depois de tudo dando errado e tendo estacionado o carro. Eu abri a tampa da mala, botando as coisas na mala. Quando eu desci a tampa da mala, eu acertei a cabeça do João. E o João desmaiou. Tava fechando a tampa da mala, o João lembrou que tinha uma coisa a mais para guardar. E aí ele desmaiou e a memória dele, na hora, ficou apavorado. Meu Deus, agora tem que... Pra piorar, ele tem que correr pro hospital, levar esse cara. E pra quem conhece o João, sabe que o João, na verdade, além de ser proprietário do 1541, que a gente trola, a gente trola o João porque o João, na verdade, são 2 pessoas, 2 entidades, né? Ele e a barriga dele. Aí imagina levantar aquele cidadão de 1,85 m na época, com mais de 150 quilos, vai botar dentro de uma ambulância, levar pro hospital porque ele tinha desmaiado. Então aquele encontro deu tudo errado. De bom, teve algumas pessoas que vieram, por exemplo, o Aliandro, que, se não me engano, é nosso ouvinte, que é lá de Paracambi, que apareceu no encontro. Teve um professor lá da escola de eletrônica que veio, bateu papo com algumas pessoas, ficou muito bem impressionado, queria fazer um monte de ideias quanto a MSX na escola, só que ele acabou saindo da escola. Alguns alunos meus vieram ao encontro, participaram, gostaram, deixaram bilhetinhos na prova, tipo, eu gosto de MSX, pra ver se ganhava mais algum ponto. E eu escrevi embaixo, eu também. Não ganharam nenhum ponto a mais por isso. No final das contas, esse encontro não acabou em 2005. Na verdade, esse encontro acabou no meio de 2006, por quê? Posteriormente, a gente foi entrar em contato com a pessoa, conseguimos falar pra ver se a gente conseguia reaver esse dinheiro, e fomos e tentamos, e o telefone estava desligado, e no final das contas a gente apelou e fizemos todo o procedimento legal e fomos ao Tribunal Especial Civil para reaver nosso dinheiro. E aí eu gastei um bocado de tempo, fila de tribunal, fazer pedido, fui na junta comercial levantar contrato social da empresa, tudo que era necessário. Gastamos em tempo, dinheiro, documento, uns R$200 em papelada, demos entrada no processo. Fora os 1.100 do prejuízo dos aluguéis. Foi. E aí depois, quando a gente reaveu o dinheiro, eu até falei com o pessoal, vocês querem o dinheiro? O pessoal, não precisam não sei o que. E o dinheiro entrou pro caixa do grupo, né? Mas uma coisa muito curiosa foi que quando finalmente a audiência final foi em junho, o João foi comigo e chegou lá, eu encontrei na época a namorada, hoje esposa do meu irmão, minha cunhada. E ela trabalha no jurídico de um banco, o trabalho dela é justamente representar um banco nesses processos. E aí eu encontrei com ela, conversamos um pouco, passou o telefone, falei com meu irmão falou, conversa com a Carla, ela tem experiência com isso, ela pode dar uma dica, algumas dicas. Aí conversando com ela, peraí, o advogado que tá comigo tá aqui, conversa aqui com o Bruno. Aí conversamos, batemos um papo com o advogado, conversamos, explicou toda a situação. Aí ele virou pra mim e disse assim, se a minha audiência acabar, a gente pode entrar na tua audiência? Eu, pode, claro. Tá bom, fomos pra audiência, o sujeito tava lá, apavorado, que ele tinha sido recebido uma ordem judicial na casa dele, e aí fomos pra conciliação. Aí falamos, apresentamos, ele foi lá, começou a chorar as mágoas dele, que tava ferrado, que o sócio tinha roubado ele, que ele tava perdido, sem eira nem beira, e tudo. O advogado entrou junto com a minha
minha cunhada, e o advogado acabou fazendo todo o trabalho. Ele acabou entrando, interferindo e começou a falar tudo, virou, não, peraí, tudo bem, o que o senhor propõe para resolver esse problema? Resumo, o sujeito pagou, ele pagou em 12 parcelas de R$100 cada, total de R$1.200. Esse dinheiro a gente tirou os R$200 de gasto de documentação e papel e tempo. Os R$1.000 que ficaram sobrando foram depositados no caixa do grupo, fizeram caixa pro grupo MSX Rio, e posteriormente daí a gente, com esse dinheiro, a gente reinvestiu em fazendo camisa, colaborando para ajudar a gente que ia para encontros, pagando coisas e comprando material. A gente teve uma época que a gente fez pin, infelizmente pin acabou ficando muito caro, não podemos fazer novamente, camisa polo e outras coisas mais que a gente andou fazendo. Adesivo, CD, DVD, etc. Isso, DVD com conteúdo de site, obviamente devidamente autorizado, DVD com a cópia do repositório da FUNET, CD com fotos de encontros, e coisas assim desse tipo. Então esse foi o de 2005, que acabou no meio de 2006. Dali pra diante, 2006, a gente fez um sábado e domingo numa escola na entrada da Ilha do Governador. Não lembro agora o nome dela. Colégio Cineticista Ataíde Parreira. Fica na entrada da Ilha do Governador. Foi um encontro que o Tony, amigo nosso, já... Tony veio. Esse que vocês ouviram agora no episódio 21, falando pouco, mas falando. Ele veio. Foi um encontro de 2 dias. A gente imaginava que ia bem mais gente do que, pra variar, um bando de gente prometeu que ia. Mas nem os MSXers que eu conheci que moravam na ilha apareceram. Mas teve um encontro bom, foi um grupo razoável. Mais ou menos ele foi um encontro como o segundo encontro da Swan. Em estrutura porque também foi numa escola, né? E até em público no final. Sim. O interessante é que a gente fez num lugar aberto, né? Foi literalmente ao ar livre. Exatamente. Então assim, foi divertido nisso, né? Algumas vezes o amigo daqui a pouco tá escurecendo. O Delavi apareceu novamente e trouxe finalmente, nós temos fotos que comprovam não a existência, mas telas do Zegrafia, o maior Vaporware da história. Teoricamente, tempos depois ele levou em algum evento, algum encontro que foi no SESC, quando nós tiramos as telas. Esse foi o evento, o encontro do Mustang, inclusive. 2003, mas 2006 ele rodou o Zegrafia, acho que no micro do João. E por que ele não termina essa bomba lá? Não sei, cara, acho que é mais divertido fazer a mística, né? Afinal, de quando é o changelog do Zegrafia? Quando ele começou o desenvolvimento? Que nem ele mais lembra. Eu acho que era 1991, né? Não, eu acho o seguinte, ele conta que ele desenhou aquela carinha que a Nemesis usou para fazer o Gradius System. O Gradius System foi lançado no começo de 90, no finalzinho de 90. Então, ou seja, façam as contas. Daí vocês calculam quanto tempo, né? O Zegrafia já foi servir o exército. A gente tentou voltar pra essa escola em 2007. Aliás, esse foi o encontro de 2006, foi o primeiro encontro da Maria Cláudia. Maria Cláudia, na época, minha namorada, hoje minha esposa. Foi o primeiro encontro que ela foi. E ela conseguiu se perder pra chegar na ilha, mas bem, tadinha. É que ela veio de Saigon, coitada. Né? Ela veio de Jean Gonçalo. Então. Mozinho, quando você ouviu falar isso de Jean Gonçalo, você vai querer me matar, mas tudo bem. Ela veio de Jean Gonçalo, de Saigon. Você conhece uma história acho que era o Denis Jorge e o Márcio estavam na casa do Ozzy e eles resolveram pedir uma pizza. O Ozzy puxou uma propaganda de pizza, ligou pro cara, pediu o que ele queria e o cara não conseguia descobrir aonde era que entregava aquilo. Ele explicou quase o caminho, como chegar na casa dele, o cara tava não entendendo. Conhece essa história? Não lembro. Então, no final, o que ele descobriu? Nessa época, eu acho que nessa época o Ozzy também ainda faz isso, ele é muito a Niterói. Então ele pegou um papelzinho desse de São Gonçalo, botou no bolso, deixou na gaveta dele. Então se tá querendo em Belfort Roxo, pediu uma pizza de São Gonçalo. Ai, foda, meu. Mais ou menos o que? Uns 40, 50 quilômetros de distância. Né? Difícil, né? Em 2007 a gente tentou a escola de novo, o colégio cineticista, mas aí eu ouvi literalmente, não queremos seu encontro aqui. Foi com esses termos. Tentei argumentar, tentei conversar com eles de várias formas e não, muito obrigado, não queremos. Aí que a gente acabou, cansamos de correr atrás de local, de passar por um monte de situações, problemas e humilhações, vamos voltar pro SESC. Se for no SESC, paciência. Aí voltamos pro SESC do Gente de Dentro, conseguimos, acho que foi no feriado de 1º de maio, conseguimos fazer um encontro 3 dias, se não me engano o feriado foi numa quinta, então a gente pegou quinta, sexta e sábado. Já tinha mudado a direção do SESC, as pessoas que tinham arrumado o espaço pra gente não estavam mais lá, mas a gente conseguiu o espaço. A gente já tinha conseguido 3 anos lá, então fica até mais fácil conseguir de novo. 2 anos antes, 2003 e 2004. Isso e a partir de 2007 a gente passou a fazer direto no SESC. O que chega a um ponto, gente, que depois cansa esse negócio de correr atrás de sala. Já era o 10º ano, 10º MSX Rio, e aí você fica correndo atrás de sala, vendo com lugar tal,
tal, e tentando ajudar pra flexibilizar pra uns que pedem por favor e depois não dão as caras. De 2005 foi muito traumatizante, foi muito marcante no sentido negativo. A gente não gostou da situação, o sentimento que nos gerou, desculpa se alguém de Niterói da época ouvindo a gente, mas o sentimento que nos gerou foi traição. Eu me senti traído. Então, olha, vamos fazer onde dá, quer ver, vem, o problema é seu. Quiser, não tamo nem aí pra você, dane-se. E o lado bom agora é que o mundo sabe chegar no Sesc do Engenho de Dentro. Exatamente. Até o pessoal de fora do Rio. A gente fez um encontro no Sesc, vamos a fazer desde 2007, tá sendo no Sesc. O pessoal de fora do Rio gosta, o Werner teve agora recentemente, veio enquanto depois de muitos anos sem vir. Aí eu falei pra ele, ó, se você quiser pegar táxi, tudo, pegar um ônibus, aí ele pegou o táxi e falou, olha, foi fácil, rápido, a corrida foi até barata, táxi pra chegar. Em 2007 foi o ano que o Rafael Riggs veio. Rafael Riggs hoje, que é o editor da PC World Brasil e é MSXero, pra quem não sabe. Ele veio, inclusive uma história engraçadíssima, que ele veio na época a namorada, hoje a esposa dele, e a gente descobriu na conversa que a Elaine Cristina, na época a namorada, hoje a esposa dele, estudou com a minha esposa. Elas eram colegas de colégio. Essa é a prova do mundo pequeno. Pequeno e mal frequentado. Sim, como eu encontrei com o Delavi no data center do UOL. Teve essa, né? Você encontrou o Delavi dentro do data center do UOL. Tanto lugar encontrou lá. Eu saí do Rio para mexer numa máquina e saí de Brasília para mexer em outra máquina. O problema é que as duas ficavam no mesmo rack. Mas eu cheguei primeiro. Sensacional. Daí a gente passou a fazer direto no Sesc. Tiveram pessoas novas já aparecendo dali. Teve o Ângelo e o Luciano. Teve o Azen, passou um tempo sumido e voltou. Aí foi em 2007, foi o primeiro ano que ele trouxe o projeto da VSU. Foi a VDU, que ele vai virar a VSU, que ele promete finalizar em 2012. Temos fé. Vamos todos dar as mãos e fazer uma corrente pra frente. O prazo do cronograma é 23 de dezembro pra entrega. Mas peraí, mas os maios não acabam o ano em 21? Pois é, ele botou já contando com atraso. Ah, tá. Então, quando ele voltou, o Rogério Bellarmino também. E de lá pra cá, a gente fazia um encontro por ano. E a gente sempre quis fazer encontros menores também. Para o pessoal pegar, abrir micro, mexer, fazer ao longo do ano. Porque a gente fazia muitos encontros, se encontrava no shopping, pra bater papo, pra conversar, pra discutir coisas a respeito do grupo. Todas as decisões que a gente sempre tomou em relativo ao grupo, principalmente questão financeira, quando entra dinheiro, a coisa fica mais complexa. A gente decidia em conjunto. Então, vamos fazer camisa, o que vocês acham? Tudo. Muitas vezes eu que tava à frente, eu tava com dinheiro, o material ficava na casa do João, tudo, mas a gente tomava à frente, mas todas as decisões tomavam assim. E a partir de 2009, a gente decidiu mudar um pouco o formato, em vez de fazer um encontro grande no ano, que não era lá tão grande assim, fazer vários encontros menores, porque nesse encontro grande eu levava toda a minha tralha, eu levava meu Turbo R, na época era Turbo R, com um gabinetezinho com o HD e o CD-ROM, monitor, já tinha o meu Philips, levava o Philips também. Um outro monitor, cada um levava um monte de equipamento, por aí ia. Ele ficava uma coisa muito grande, muito complicada para 1, 2, 3 dias. Então a gente decidiu fazer o seguinte, vamos mudar um pouco o formato, vamos fazer um encontro menor, fazer vários encontros ao longo do ano. O aluguel do Sesc até hoje é um valor muito baixo. E até porque o preço é Não, em 2012 teve um aumento, eles já anunciaram pra mim que aumentou. Tá, aluguel, pode estar, acho que a gente pode falar, né? Não sei, depois vamos ver se corta, mas se for o caso a gente corta. A gente pagava R$1 até o ano passado, esse ano aumentou. Olha que fortuna. Que fortuna, né? Dependendo da cidade, não é nenhuma... Verdade. Então, a gente passou a fazer a partir de 2009, enquanto como o valor do aluguel era baixo, e o grupo tava tendo um relativo lucro vendendo material, parece que não, mas tem gente que fala, não vale a pena. Olha, gente, mercado de retrocomputação, você sabendo lidar com alguém, gente que tiver algum tino comercial interesse nisso, rende uma graninha. Conto de Jaú, a gente sai no mínimo, a gente faz R$500 em vendas. Leva material e vende, assim. Ou seja, tirando o valor do curso, fazer as camisas, tudo lá, você tira um lucro considerável. A gente vende no mínimo R$500 de material. E no encontro, a gente pegava e sempre fazia pagando tudo, quitando tudo, vendia 3 camisas, tem sempre de interessado, já pagava aluguel. Então, visto isso, vamos fazer encontros menores e fazer no Sesc, que já virou um ponto de referência. Então, a partir de 2009, a gente passou a fazer no Sesc, fazer mais de um, fizemos 2 encontros em 2009. Aí tem um lance muito legal no de 2009, que o primeiro de 2009 que a gente fez foi no meio do ano, e veio um bocado de gente que eu tinha contato e resolveram aparecer. E aí apareceu o Gustavo Guanabara, Guanabara.info, do Guanacast, de vez em quando eu gravo com ele, pessoal lá da Hostnet. Devido a esses contatos, amizade, isso serviu como ponte para em 2010 eu começar a trabalhar na Hostnet. Tá vendo? Quem acha que encontro de retrocomputação não serve pra nada, serve às vezes até pra ajudar pra arrumar emprego. Veio o Gustavo, veio o pessoal do Baú Pirata, o Maicon e o Júnior. Depois eu vi descobrir que o Maicon é meu quase primo, porque ele é muito amigo do meu primo e ele chegou a ficar com a minha prima. Graças a Deus, pro bem dele, ele não casou com ela. Veio o Vitor Truco, apareceu trazendo emulador de drive, e tem um fato curiosíssimo que
Carlos Cardoso, né, blogueiro famoso, polêmico, apareceu no encontro. E foi engraçadíssimo que o Cardoso chegou no encontro, botou o pé no encontro, lá no falou, é aqui que eu encontro de usuário de Amiga? E ele levou uma vaia. Ele quase levou um expert na cabeça. E ele conta no texto que ele escreveu muito simpático no site, no Meio Beat, falando que ele disse 3 minutos depois eu tava falando com um cara que tinha 5 amigas em casa e tava no encontro de MSX feliz da vida, que é o Augusto, que é professor, é funcionário público federal e professor num centro de pesquisas que fica em Volta Redonda. Então, ele comentou isso e ele ficou super impressionado, porque ele viu a demonstração para alguém que não tá assim, viveu um pouco a época, mas tá sem saber o que estava acontecendo em termos de MSX e tudo de plataforma. Ele viu num encontro a VSU em funcionamento, ele viu o emulador de drive do Truco, ele viu gente desmontando o micro, vendendo, o Tabajara Assinando veio nesse encontro e trouxe coisa para vender, e foi um encontro pequeno, numa sala pequena no Sesc, mas por conta disso foi muito bacana, e ele escreveu um texto muito bacana sobre o encontro, falando muito bem, dizendo que ele foi assim, ele foi um encontro que ele, assim, quem gosta de informática tinha que ir no encontro desse. Ele comenta que ele comprou uma MS Force, que ele leu a MS Force, que isso é mais divertido, que eu descobri que pelo menos uma pessoa lê o fanzine, além dos que editam, é claro. Aliás, seria legal botar o link desse post que ele fez pra ajudar até como prova que a gente não tá mentindo, né? O Cardoso falou sobre o encontro, ele até botou, iremos ao encontro, nós vamos, e ele foi, tava lá, a gente participou, tirou foto do pessoal, conversou, aí ele falou até assim, o título do artigo é assim, MSX Rio, eles sim são livres, e ele disse que ele viu lá, ele lembrava que eu me senti muito honrado ao ser comparado com o Homebrew Computer Club, onde começou lá, onde foi de um encontro onde apareceu lá, começou a Microsoft, ou o encontro lá de Palo Alto, onde o Wozniak demonstrou o Apple I. Assim, tive a honra de estar na presença de verdadeiros hackers, gente que faz só pra ver se dá pra ser feito, gente que não tá nem aí pra licença e discurso ideológico. Lembrar que Cardoso, ele, por motivos diversos, não vamos entrar na discussão, ele bate muito forte na comunidade de software livre. Gente que faz questão de parar uma entrevista pra chamar o outro e dizer, olha, esse cara aqui escreveu parte do programa, foi essencial. Quem fez isso foi o Asen. Filmando isso, falou, não, esse cara aqui me ajudou, cara, ele me deu uma boa força. Não vi gente cantando de galo da sua expertise, não vi gente questionando nada baseado no nome da empresa que fabricou o produto. Principalmente não vi gente chita. Eu entrei falando alto, tem aqui a reunião de amiga, claro, fui vaiado. 5 minutos depois encontrei um sujeito que tinha 5 amigas além dos MSX. Vários tinham. Em uma mesa, um IPC atrelado ao minimodem era usado, sem vergonha ou arrogância. Em outro, um laptop Toshiba ostentava um adesivo MSX. Paixão não é motivo para viver no passado. Todo chiita devia passar um evento desse. Acho que todo mundo gosta de informática, deveria ir. É uma desintoxicação do dia a dia corporativo, clientes chatos, do troll de fórum que existe, você usa somente o que ele usa, do gamer neurótico que baliza sua existência e relevância em torno de quantos FPS consegue em Crysis. E aí ele encontrou assim, ele falou, além do mais, vai ficar o link pra vocês lerem o que o Cardoso falou. Tem gente velha, mais velha, da nossa faixa, mas tem gente jovem também. O prazer de fuçar a mentalidade hacker, de abrir, de ver os micros, de mexer. A MSX foi uma ilha de sanidade e esperança para alguém que realmente ama a tecnologia, mas lamenta o fim dos micreiros e a ascensão do grupo que usa computadores como muleta ideológica. Só por isso já valeu. E pelo SVU. Só que era VSU. Nem o Asen sabe direito a sigla que ele vai usar. Então. Eu lembro que ele colocou, os MSX eram tudo menos peças de museu. Devo dizer, aliás, pelos projetos que vi ali, os boatos da morte da MSX foram tanto quanto exagerados. E depois, além desse encontro, a gente teve mais um em setembro. Aliás, tem um quadrilhão de comentários. Sim, 106 comentários. Aliás, um dos que comentou é o Popolone, que hoje em dia é um cara ativo na comunidade MSX, tá participando da lista. Foi o primeiro a comentar. Foi o primeiro a comentar. E vários outros, muita gente comentou. Alguns apareceram no encontro por conta dessa matéria, tá? Desse artigo que o Cardoso escreveu. Teve mais pessoas a aparecerem interessadas, falando. Teve outras pessoas, até o Gustavo Guanabara falou comigo, poxa, vamos fazer um encontro grande de retrocomputação lá na Simonsen, em Padre Miguel, eu consigo espaço. E eu até falei pra ele, calma, não é assim, cara. A gente tinha passado de uma Expo Assault, sabíamos as dificuldades que tivemos e da dificuldade de levar o pessoal para Padre Miguel. Pra quem não sabe, é perto de Bangu. Não, é bem longe do presídio, tá? Antes que alguém pense quanto a isso. É bem longe do presídio, mas a distância, várias estações de trem depois, então é complicado. A gente não queria levar o encontro pra Madureira e tivemos uma oferta pra botar no Sesc de Madureira, porque a gente achava longe demais, pessoal. Não, pera aí, tem o maior agravante em relação a Bangu, é o ponto mais quente do Rio de Janeiro. Sim. Tá? Lembre-se do mínima de 16 graus no Alto da Boa Vista, máxima 42 em Bangu. É verdade, não podemos esquecer desse fato. Lá do bom que não precisa nem ligar o cara só. Aí, assim, a gente teve contato pra fazer em outros lugares, o Sesc de Ramos ofereceu espaço, só que na última hora me lembraram, gente, o Sesc de Ramos na subida do Complexo do Alemão, e o Complexo do Alemão não tinha sido ainda pacificado, tá meio arriscado. Não, lá até é relativamente afastado, o problema é que ali é meio
e o tipo pra estar vendo pela Urano. Exatamente. E é contramão, né? Assim, o contramão que é o fragmento de carro. O cara tem que saber que tem que entrar numa ruína, dar uma volta, aí vai que dá onde dá o coisa e vai parar em, sei lá, Vila Isabel. Ou então hoje em dia, se entrar lá, vai parar na base do teleférico. Era bonitinho o teleférico. Eu não fui nele não, tô precisando ir um dia. Da casa dos meus pais dá pra ver um pedaço do teleférico. Pra quem não sabe, o Giovanni e os pais dele moram em Olaria. Pra quem não sabe, próximo àquele batalhão de onde saíram as operações que eram realizadas no Complexo do Alemão. Sim, onde ficava Red Ribbon. Ah não, é os outros lá da UPP. Então, dali pra frente a gente começou a fazer os encontros, mais de um por ano. Fizemos 2 em 2009. Em 2010 nós fizemos... Foram 2 ou 3? Eu tô ficando esclerosado também, eu não lembro agora. Eu não lembro, acho que a gente fez 2. Em 2011 nós fizemos 3 encontros. E em 2012 a previsão é que a gente tem espaço reservado para 3 encontros, datas reservadas para 3 encontros. E nós queremos fazer um encontro em agosto no local, no Sesc, tudo, mas um encontro de retrocomputação. Não só MSX. Então, se você tá ouvindo a gente, tá no Rio de Janeiro e tem interesse em participar de um encontro de retrocomputação, tem um micro, tem um TK-90X, um Spectrum, um Apple II, um Commodore 64, alguma máquina que assim... Algum da família do CP300, do TRS-80, pode ser um TRS-80 Color também, que é interessante para mostrar. Pode ser uma Amiga, pode ser, que é até mais interessante pra gente conhecer, um BBC Micro, um Acon Electron, um Acon Archimedes, que um dia eu quase comprei, mas o frete da Inglaterra é muito caro. Então, assim, se você tem interesse, pedimos que você entre em contato com a gente, manda um e-mail pra gente. O e-mail tá passando aí embaixo na legenda, retrocomputaria@gmail.com, dizendo, olha, eu tenho um micro, eu quero aparecer. Porque assim, fazer um encontro com MSXeiros é fácil hoje. Nós temos com 15 anos de encontro, vocês ouviram esse longo relato de histórias que a gente passou. Conhecemos quase todos. Pois é. E sabemos onde eles moram, e vamos buscar na casa deles se eles não aparecerem. É quase isso, mas a gente já fazer um encontro com usuários de MSX trazendo micros de outras plataformas não é tão interessante quanto gente de outras plataformas, fãs de outras plataformas, trazendo seus micros e trocando ideias. Então a gente quer que o pessoal que sejam usuários, o pessoal da Amiga BR, do Clube do TK-90X, pessoal que seja da Apple II BR, pessoal que seja no Rio de Janeiro, entre em contato conosco, porque a gente quer fazer no dia 11 de agosto de 2012 um encontro de retrocomputação. Vai ter MSX? Vai. É bem possível que eu nem leve os meus. É bem possível que eles nem apareçam lá no encontro. No máximo, talvez eu leve meu Onachip, um teclado e monitor, porque é facinho de levar. Ou o meu Sunny MSX2, leve ele, que fica mais fácil para levar para encontro. Mas a ideia é que a gente quer fazer um encontro com outras plataformas. Quem sabe disso aí a gente começa um fomento para fazer encontros de outras plataformas também, tá? O Sesc tem cedido o espaço de uma forma muito simpática. Hoje em dia, devido a gente ter feito há tanto tempo, o trabalho que a gente tem é puxar o telefone, telefonar pro Sesc, passar para eles, dizer a disponibilidade, quais as datas que a gente gostaria, e eles dizem, pode, não pode, então a gente remarca a data e resolvido. A gente consegue botar até uma notinha no boletim do Sesc. Se não tivermos gente para fazer, a gente vai fazer mais uma MSX Rio, porque, como diz o Daniel Campos, que é ouvinte nosso e retornou a MSX mais recentemente, como ele sempre diz, olha, cara, por mim podia ter MSX Rio todo mês. Eu ia todo mês, feliz da vida. Então, se a gente não tiver pessoal de outras plataformas disponíveis, a gente faz uma MSX Rio, não tem problema. A gente marca uma em agosto e faz uma de um dia só. Mas a gente gostaria muito que tivesse pessoal de outras plataformas, porque a gente também, pessoal, por exemplo, eu sou usuário de MSX. Eu curto muito, tenho muito simpatia por outras plataformas, mas o que eu tenho em casa é MSX, eu não tenho no momento interesse em ter outras plataformas. Tem outros que tem, o Giovanni tem. Você tem Commodore, Apple, Amiga, além de MSX, né, Giovanni? Eu recomprei um MC1000 no Mercado Livre, assim, porque o meu tá com o teclado detonado, então eu comprei uma MC1000 só por conta do teclado. Ainda não ressuscitei ele, eu tenho paciência de ver isso, mas eu tô esperando minha irmã e minha mãe acharem meu MC1000 original, que é soterrado em algum lugar lá dentro da casa dos meus pais. Nossa. Daí vocês dá pra ver, né? Vocês conseguem ter uma noção. Então a gente tava querendo fazer um encontro. Se você tem algum, tá no Rio, se você é de fora do Rio e tem interesse em vir, beleza, a gente precisa que vocês entrem em contato, primeiro para saber quantas pessoas poderiam vir. Segundo, para ver a viabilidade de qual sala que a gente vai solicitar o SESC. A sala maior, no terceiro andar, sai um pouco mais caro o aluguel. Então a gente precisa ter uma noção, senão a gente pede a sala menor, e aí vocês vão alugar a sala grande. Se tiver 10 pessoas ou tiver 50 pessoas, para eles tanto faz como tanto fez. Agora, pra gente pesa no bolso, sabe? Então, pra isso a gente gostaria de saber, pra gente ter uma noção também, pra gente poder divulgar. Seria essa a ideia, que seja um encontro de retrocomputação que a gente do Retrocomputaria tá apoiando, tá vendo, quem sabe disso aí a gente consegue fomentar outros encontros. Já houve encontro de usuário de Amiga no Rio de Janeiro, o João chegou aí, houve alguns encontros. Em São Paulo, recentemente, teve agora um encontro de TRS-80. Teve um encontro de Apple de ano passado, eu não lembro por que eu não fui, acho que me emendou com uma data de MSI ou algo
alguma coisa, tinha que estar no Rio, não lembro que era, e não deu pra ir. Mas eu tive num deles, eu tive em 2007, eu acho. Nossa, dava uma pesquisada quando eu fui. Foi bem legal, por sinal. Teve encontro do pessoal de Spectrum, vi algumas fotos do pessoal do clube do TK90X. Esse aí nós temos que mandar o João como repórter especial. Enviado especial. Ele vai xingando a gente, né? Teve o pessoal de ZX81 que se encontrou no passado em Belo Horizonte, que até o Rick Beach, que agora trabalha pro Google, participou. Isso é legal. Tem um encontro desse na Europa, não lembro agora a URL que eu vi esse encontro, aquele monte de veinho de barbinha branca, foto de encontro. Os encontros de Commodore 64 estão ficando nesse nível também. O Kansas Fest também, são computadores no começo dos anos 80. A gente vai chegar lá, né? Sim, só vamos ter barbinha branca. Eu já tenho cabelos brancos. A gente faz a barba no dia do evento, faz um cara de barbinha. Pois é. Então, assim, se você tem interesse, você tem um micro clássico, você é nosso ouvinte, gostaria de participar, expondo o micro, levando ele, montando. A gente vai tentar montar toda uma infraestrutura, como a gente faz, para fazer um encontro que você precisa, não é nada muito complicado. Mesas. O SESC fornece mesa, fornece as cadeiras, e a gente precisaria de que quem for se prontificar a levar alguma coisa, de pelo menos dizer, vou trazer isso, vou precisar de, sei lá, 2 pontos de força, 2 tomadas, ou 3 tomadas. Se puder trazer extensão, ajuda. A gente tem as nossas do encontro, a gente sempre leva, o pessoal leva, eu levo as minhas, a gente tem as do encontro do grupo tá comigo, mas se você puder levar também extensões, a gente agradece muito, porque ajuda. Nunca é demais, extensão nunca é demais. Então, pessoal, fica aqui pra vocês esse convite para que vocês estejam, convite para que vocês participem. Se você tiver um micro clássico, quiser vir, por favor, não deixe de vir, não deixe de mandar um e-mail pra gente dizendo, olha, eu vou levar um Spectrum, eu vou levar um Apple II, eu vou levar um TRS-80. Então a gente quer fazer, inclusive divulgar, quer ver se a gente grava alguma coisa nesse encontro para o Recomparia, um bate-papo também, é uma oportunidade única, e quem sabe disso aí você começa assim, a pessoa se encontrar para conversar, bater um papo e começa a fazer encontros de outras plataformas. Começamos a ter. Em São Paulo tem um encontro do pessoal do Canal 3, né, que junta micros e videogames clássicos. O encontro do Canal 3, ele funciona numa fórmula até bastante diferente daquela que a gente organiza. Ele é feito no salão de festa de um prédio perto do campus da USP, na Zona Oeste, da capital. Eles trabalham da seguinte forma: cada um paga um valor, que é o custo de mesa, cadeira, aluguel do próprio salão e de comida. Ou seja, você paga, sei lá, R$40, você pode comer à vontade. E assim, eles tiveram uma série de problemas numa edição deles, que eles resolveram suspender o comércio. Não sei se voltou em outras edições, mas eles foram bem enfáticos numa das edições, falando, olha, dá muito trabalho, se quiser vender, você avisa pra gente, você vai vender, eu vou criar um passo pra venda. Mas assim, pra não ter aquela banquinha de camelô estilo uruguaiana, de repente só tem gente vendendo coisa. O encontro do Canal 3, uma das críticas que tem sido feitas é que o encontro acaba sendo meramente um encontro de compra e venda. E a lista, muita gente reclamava da lista do Canal 3, que ela se tornou dessa forma. Não sei, porque eu não participo, eu vi gente reclamando da lista de discussões. Espero que não esteja assim, porque aí isso empobrece. Eu não participo dessa lista, mas eu vira e mexe aparece algum e-mail replicado, somente quando tem evento. Se você for de fora do Rio, quiser vir ao encontro, será muito bem-vindo. Entre em contato, a gente passa como chegar no SESC, indicação para hotel, para ficar. Depois de 15 anos fazendo encontro, a gente sabe essas coisas todas de qual é salteado. Sim, qualquer dia nós vamos trabalhar na Rio Tour, inclusive. Boa. Aliás, uma dica, uma coisa que eu descobri até quase que por acidente, quando eu precisei levar 2 desses Panasonic na casa do Tabajara, de ônibus, né? É que aquelas sacolas retornáveis que os mercados vendem são uma maravilha para carregar computador. Elas aguentam mais ou menos 10 quilos, ou seja, 2 computadores, se eu conseguir colocar um WSX e um ST numa única sacola e sair andando com ela no meio da rua. Nossa. Elas têm um espaço ideal para você carregar qualquer máquina que você possa imaginar, exceto talvez o EFEC, que é mais pesado. Porque é um de 8 bits, né? Se você for expandir, vai ter gente que vai botar um Next dentro, um Next Cube. Esses não, mas os 8 bits cabem na boa. Um Apple II cabe numa sacola dessa, um GS, um 600. Talvez não pela largura, mas talvez até pela largura, porque não é sobre ter uma certa folga. Um Amiga 1200, um Amiga 500 cabe nessas bolsas, fica uma coisa discreta, você coloca um paninho por cima e é fácil de carregar. Mas sem querer eu achei um uso para sacola retornável do mercado. E elas são baratas, você vai gastar R$5, R$6 numa sacola dessa. Mais barato, você não vai precisar comprar uma bolsa equivalente em qualquer loja de mala. É verdade. Então, gente, isso que a gente quis fazer acabou ficando maior do que a gente imaginava, essa conversa. Mas uma conversa a gente contar um pouco das histórias de MSX Rio, tá? Esperando que vocês tenham ouvido, tenham gostado, tenham se interessado. Quem sabe que vocês tenham tido interesse
em começar um encontro. A gente tem um roteiro pronto sobre como fazer o encontro dos Horas de MSX, com ideias, com dicas, com coisas como a gente procedeu, como a gente fez. Esse modelo de documento para falar de como vai ser, como solicitar o espaço, a gente também tem esse modelo. Então, se vocês precisarem, alguém quiser para realizar um encontro, entre em contato, manda um e-mail que a gente envia. As MSX Rio do ano de 2012 foram realizadas no dia 14 de abril. Feriado de Corpus Christi, a princípio 7 e 8 de junho, quinta e sexta, mas o Sesc disse que há uma possibilidade na sexta a sala está ocupada. Então é possível que a gente faça alguma coisa do tipo intercale, faça quinta e sábado no Sesc, e sexta-feira faça um encontro lá na casa do Oasis, em Belfort Roxo. Na UPP do Oasis? Na UPP do Oasis, bem lembrado, né, no Cafuf do Oasama. Como ele diz, aqui é um lugar sagrado onde MSX feridos são consertados e voltam à vida. Olhei pra ele se faz sentido. É profunda essas palavras. A princípio dia 12 e 13 de outubro, que é sexta e sábado, com feriado também. E o encontro a princípio no dia 11 de agosto, que é a data que nós estamos vendo, o encontro de retrocomputação. Se não tivermos um público grande, não tivermos um certo número de plataformas disponíveis para aparecer, a gente vai fazer um MSX Rio normalmente. Tá? Ou o encontro de spec, em homenagem ao João. O João vai querer te pegar, cara. O João vai te xingar quando ouvir isso. Mas o João não ouve podcast, então... Então estamos com sorte. Pois é. Então é isso, pessoal. Agradecemos a sua audição. Espero que vocês tenham rido um bocado dessas histórias, tá? Ou chorado. Chorado, né? É claro que hoje em dia a situação é bem menos complicada. Tipo, a gente agora tem um pouco mais de dinheiro no bolso. Eu tenho meu próprio carro, sendo que agora eu tenho um carro grande. Então, já dá o luxo de botar toda a tralha do encontro na mala, fechar e não ter que levar nada no colo. E as outras malas no banco de trás. Exatamente. Que diferença. Teve ano que a gente indo pra encontro com coisa assim. Só o motorista não levava coisa no colo. Todo mundo levava, tinha alguma coisa carregando no colo. E muitas vezes com uma TV de 21 amarrada, presa com um cinto de segurança no banco de trás. Sim, e pelo menos nós que organizamos e levamos equipamentos, somos os que mais agradecem pelo fim do CRT. Sim, com certeza. Nós não sentimos saudade do CRT. Não. Só aqui no quarto que eu tô no momento tem 4 LCDs. Eu tenho 4 LCDs aqui. E um pior cada... Não, eu tenho dois LG, um Samsung e um Fujilin. Mas faz uma diferença brutal. Eu aqui na sala tenho, tirando do notebook, 3 LCDs. Assim, não faço as pessoas morrerem de inveja. Eu tenho 2 M1721, tá? Tá bom, né? Então tá, né? Eu tenho um 1721A e eu tenho um Sync Master 710N. Dá pra ligar os dois na MSX e funciona. Eu testei. Eu tenho 3 monitores que podem funcionar a 15 kHz. Não, minha, 2. O Fujilin que não abre a 15 kHz no VGA, mas ele tem esse vídeo e vídeo composto. O 73SA da LG tem tudo muito bom mesmo. Um áudio excelente, a imagem pra VGA muito boa, mas para esse vídeo, os componentes deu ruim. Por favor. É o que mais me entristece nesse monitor. Tem tudo pra ser perfeito, certo? Poder ligar o MS ou qualquer outra coisa. Vamos então encerrando, Giovanni? Tá, Bem, com isso encerramos o episódio 24, que era para ser um 21 parte C ou D, mas o papo rendeu tanto que virou um episódio à parte. E no episódio 25 voltamos ao normal, com toda a equipe presente e mais um dossiê. Sobre o que? Segredo. Obrigado pela sua audição, seus comentários, suas ideias, suas opiniões e nos vemos no próximo episódio. Até lá! Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria. Porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC. Boa tarde, bom dia, boa noite, meus queridos ouvintes. Estamos aqui mais um Retrocomputaria, sessão de leitura de e-mail. E hoje nós estamos com a casa aqui 70% pronta. Nós temos de um lado meu amigo Giovanni dos Reis Nunes. Oi, Sandra, é 50 mais 25, tá? 75, eu não sou bom de cálculo, cara. Matemática é minha esposa. Aliás, matemática é o Ricardo. E do outro lado nós temos o matemático Ricardo Pinheiro. Olá, pessoal. Que vai dar o prognóstico da loteria esportiva. Ah, não, esse cara é estatístico, né? É estatístico. Pois é, o João de Souza era estatístico, não era matemático. Ele é conhecido como o cara que matou o Kennedy, né? Piadas infames à parte, tá? Isso é leitura de e-mail. Piadas a gente deixa pra mais tarde. Deixa pro episódio do fim do ano. Essas daí vão todas compiladas pra lá. Mas vamos lá, pessoal. Entre as leituras de e-mails aqui, nós temos algumas reclamações, alguns agradecimentos, algumas surpresas. E vamos começar com o Ricardo. Ricardo, começa você. Vamos dar essa lida aí no comentário do Guaraci Monteiro. Vamos falar dos episódios que foi o episódio 23, o nosso episódio com a gravação da nossa conversa
conversa com o Renato De Giovanni, o qual nós realizamos um sonho. Já falamos disso uma porrada de vezes, então chega. Sim, a confirmação de que o demo do Angra 1 foi vendido, que as pessoas compraram. Pois é, né? É. Como vocês sabem, é uma piada interna de ouvintes e podcasters. É Angra 1, 1541, assim, tem sempre uma trollagem a respeito. Então, o primeiro comentário no episódio 23, parte A, do Guaraci Monteiro, diz assim: valeu, Guaraci. Vou escutar pra matar a saudade do meu TK-82 que rodava até forte, que saiu na própria revista em algum número qualquer. Se eu me lembro bem, Guaraci foi lá pelo número 30, 30 e pouco, saiu. Eu lembro que eu li esse curso de Forte, mas não programei em Forte, eu não tive TK-82C. Eu tive, graças a Deus, eu não tive a maldição de ter que programar em nada nele, porque eu tive apenas por curiosidade. Nunca funcionou, eu lembro dele na tua estante. É, isso aí, graças a Deus ele era só enfeite. Próximo comentário, sujeito chamado blog.interrogação. Tipo assim, blog? Na verdade é o seguinte, eu acho que é um ouvinte novo, né? Ele começou lá, nossa, vocês falam de um tanto de coisas que eu nunca ouvi falar, porque não criaram um pequeno tutorial ou podcast especial para quem caiu de paraquedas. Achei muito legal o podcast e não sabia quase nada sobre esses PCs antigos. Caso em algum lugar, acho que ainda tenho o manual de um Gradiente MSX. Foi o primeiro contato com o computador na vida. Parabéns mesmo pelo blog e pelos podcasts. Assim, senhor blog, tudo bem, ele sabe quem ele é. Ricardo, a gente pode tentar depois fazer um mini glossáriozinho com alguns termos básicos, não? Eu acho interessante, até pra mim mesmo, que de vez em quando eu não entendo o que eu falo. Tirando a parte do Sander. Assim, eu comecei a fazer aquele guia, eu fiz um guia do Quinto Elemento por Apple II, eu posso tentar fazer alguns outros guias para esses computadores para ajudar o pessoal. Acho que a gente pode recomendar aos nossos ouvintes que estejam visitando o Retrocomputaria Plus, onde já tivemos o guia do Quinto Elemento para algumas arquiteturas, teve pro Apple II, e o Giovanni estava fazendo também sobre MSX e outras arquiteturas, que é interessante para o ouvinte que está chegando agora, para conhecer e tem interesse em saber como é que é, por curiosidade está ouvindo e não sabe muito bem. Até mesmo conhecer um pouco da história dos micros que ele está ouvindo sobre. Exato, assim, os mais emblemáticos que a gente fala, as pessoas poderem ter uma referência. Então dá para te fazer um episódio, tratar deles a fundo. A gente pode te recomendar, por exemplo, lá no início, os primeiros episódios nós gravamos sobre micros originários dos Estados Unidos, Europa, fizemos também Ásia, o MSX e microinformática no Brasil. Esses foram nossos 5 primeiros episódios do Retrocomputaria e recomendamos que você dê uma atenção a esses, que já vai te ajudar a entender um pouco do que a gente está dizendo. Aí cada episódio a gente tenta ser um pouco mais claro, tentar falar tudo e apresentar, porque a gente sabe que nem todo mundo sabe do que a gente está falando. Aliás, a gente não sabe muitas vezes do que a gente tá falando, né? Wikipedia na veia, mano. Teve um ouvinte nosso, um amigo nosso, Zé Luiz, abraço pro Zé Luiz, né? Que chegou pra mim e falou uma vez: poxa, Ricardo, que eu gosto no podcast que você fala muitas vezes fazendo o papel do ouvinte, assim, como que você não soubesse do assunto, não conhecesse bem daquele assunto pra estar falando. Eu parei e olhei pra ele: mas Zé Luiz, eu não sei de muita coisa que tá falando. Tem muita coisa de arquitetura que eu não sei mesmo. Então se você ouve eu falando de uma forma espantada, é porque eu realmente tô espantado, eu não sei. Repetindo, Wikipedia na veia. Pois é, né? Faz parte aí uma coisa interessante para seguirmos também a sugestão do nosso ouvinte blog, talvez sugestionar alguns links até de referência da Wikipedia ou até mesmo de algumas páginas interessantes, como a própria MSX.org. Ela tem muita informação sobre os micros da linha. Essa semana mesmo eu encontrei uma de Amiga muito interessante, me elucidou diversas dúvidas que eu tinha sobre o Amiga já de longas datas. Então são coisas que nós podemos colocar futuramente, um guia de referências e links só para consulta sobre esses assuntos de micros clássicos. Vamos passar mais para o próximo comentário? Rodolfo Primblom. Desculpe se eu errei o seu nome, tá? Nós temos como comentário dele aqui, ó: muito legal o podcast com Renato Giovanni. Aguardando ansioso os próximos. Vocês bem que poderiam fazer um podcast com o professor Pierluigi Piazzi. Acho que iria ficar bem legal. Nós também achamos. Nós também gostaríamos muito. Se o nosso querido Piazzi não fosse uma pessoa tão ocupada. Eu adoraria poder fazer esse podcast com ele, né? Não é, Ricardo? Pois é, a nossa intenção, até eu comentei embaixo explicando pro Rodolfo que quando a gente gravou lá no Cubo Geek, lá na Campus Party, eu e o Sander e o... Nós bem que tentamos o Piazzi, entendeu? Eu tentei entrar em contato com ele, falei com o Moacir Alves, que nós inclusive entrevistamos no episódio número 15, para ver se ele conseguiu uma entrada. Tentamos ver tudo para poder gravar com o Piazzi lá no Cubo, mas infelizmente ele estava ocupado no dia. Ele me avisou que ele não poderia ir.
Vamos ver, a gente quer falar com o Piazzi, sim, já tivemos conversando com outras pessoas, temos outras estratégias para ver uma forma de a gente poder conversar com o Piazzi. Seria uma conversa interessante só fazer pessoalmente, só que para isso demanda a gente ir a São Paulo. Inclusive estamos pensando seriamente em contratar o pessoal do Pânico para ajudar a gente nessa empreitada. Meu Deus. Será que a gente consegue botar ele sentado nas Havaianas da Humildade, lá nas sandálias da Humildade? Não, o Piazzi é uma pessoa super acessível, super tranquila. Não, mas ele virou celebridade, tá difícil de falar com o homem. Não, mas ele é uma pessoa super tranquila, o professor Piazzi é uma pessoa ótima. Ricardo, acho que o seguinte, o jeito é tentar pegar férias escolares, que como ele é professor, fica mais fácil. A gente vai ter que ver alguma coisa, a gente tem pensado, mas assim, vai sair, a gente vai gravar um dia com o professor Piazzi. Tá dando aula em faculdade, de repente eu posso me inscrever no curso dele. Ele mora dentro do ângulo, em São Paulo. Qual dos ângulos? De repente a gente pode ir lá fazer uma inscrição em algum curso dele, pegar ele de surpresa. Ha! Pegadinha do malandro. Promessa dos nossos ouvintes, a gente vai gravar com o professor Piazzi, eu tenho muita vontade. É um sonho nosso. É um sonho nosso. Eu já falei pra ele pessoalmente uma vez, essa é histórica, né, que eu virei pra ele e falei: professor, eu queria dizer pro senhor que o senhor faz parte das minhas muitas influências que me levaram ao magistério. E hoje o senhor também participou desse conjunto de influências que me fizeram querer ser professor. Ele botou a mão no meu ombro, olhou pra mim: me desculpa, meu filho. Eu falaria o mesmo. A gente vai gravar com ele, a gente pretende gravar, mas não vai ser exatamente pra agora. Mais pra frente a gente deve gravar com o professor Piazzi, sim. Deve ser talvez pra 2013. Deus lhe ouça. Que foi a resposta que você também deu pro Rodolfo no Blogspot. Exatamente. Ainda dos comentários do 23 parte A, nós temos um grande testamento. Nossa, eu posso dar uma lida muito rápida aqui, do Márcio Neves Machado, que escreveu uma quantidade incrível de comentários que não caberiam num TK 82. Não, 82C caberia, porque tem mais. Não, 82C não. TK 82C. Ele tem 2K de memória e eu tinha aquele cartucho de expansão de 16K. Não amaldiçoou o bichinho, ele tinha capacidade. Mas assim, ele fez um comentário que não caberia num TK 82C. Basicamente o que o Márcio ele fala e diz, ele resolveu comentar e relembrar todo o passado dele de programação, de programação, das microsistemas, da Condex 95. Eu acho que eu fui na Condex 95. A Condex 95 eu tava lá. Sim, foi em 95, não foi? Foi. Não, cara, sinceramente, Giovanni, se eu não me engano, eu acho que foi a única vez que a gente foi na Condex junto, que foi eu consegui arrastar meu pai e o Luiz Roberto Silveira Leite, o meu padrinho de casamento. Eu acho que eu consegui arrastar ele pra lá nessa Condex, se eu não me engano, eu tava contigo. Ah, não lembro agora. O bom da idade é que a gente acaba esquecendo essas coisas. Eu acho que essa foi a Condex que eu fui com credencial de expositor por conta da Bônus Reeditora, a editora da revista CPU. Que bonito da sua parte, hein? Não foi 94, não? Eu não lembro, mas é uma mancha do meu passado. Mas o que ele fala é que ele comenta todas as visitas dele da Condex, que ele foi com o chefe e tudo mais, e no final ele comenta sobre o final das revistas dele, que depois de várias mudanças, as revistas foram parar na garagem e a umidade e os cupins resolveram dar cabo da coleção de revistas. Como ele mesmo cita, mais uma vez me empolguei e acabei escrevendo um testamento sobre o assunto. Vai fazer o quê? O papo foi bom, o assunto me motivou a compartilhar minhas experiências com a revista e as consequências que ela me causou, ou seja, mais um que vai processar o Renato De Giovanni. Ou não tanto, porque ele se interessou por programação antes disso, cara. Ele já gostava de VB, Clipper, Turbo Pascual, Assembly. E depois do teu Pascual me fez lembrar aquele sujeito que falou pro meu pai que ia programar em Cabol e Fortran. Cabol e Fortran. Fortran. Na verdade, cara, ele era um dos programadores do jogo Cabal, né? Da Taito. Da Taito. Muito bom, por sinal. Tava jogando ele essa semana no Amiga. Tava lá, Sandy. Agora comenta o comentário do nosso onipresente, onisciente, onipotente comentador oficial. Drug de Indaiatuba. Diz a lenda que o nosso querido Drug, ele consegue comentar todos os podcasts da Combo. A pergunta é, como é que ele arranja tempo pra ouvir todos e ainda comentar todos? Mas eu agradeço por ele ter esse trabalho todo. Vamos lá. Vamos ao comentário dele aqui. Rapaz, e não é que vocês conseguiram? Primeiramente, meus parabéns pelo excelente episódio. Não sou da época das revistas citadas. Bom, da época
é Soul. Isso também eu posso dizer que eu não gosto muito de falar que eu sou novo, né? Apesar dessa minha cara de 20 e poucos anos, eu sou dessa época também, mas na época eu ia em outras sessões de jornaleiro pra comprar HQs e tal. Mas mesmo desconhecendo a revista, é bem legal ver como funcionavam as revistas de informática da época, se bem que no que diz respeito a equipamentos hoje, não estamos tão diferentes assim não. Lembro que a Info, há um tempo atrás, pegou um iPhone com um leitor para fazer os testes. E aí ele comenta mais um pouquinho sobre as notícias, ele diz que está na fila de espera para comprar o Raspberry Pi dele. Eu também, inclusive, eu também estou na fila para comprar o meu Raspberry Pi. E já está preparando um Debian para ele. O que também é interessante se você quiser disponibilizar pra gente. Esse Debian preparado para ele seria ótimo. Raspbian.org. Já tá para download. Mentira, o Debian já tá pronto lá? É o Debian Army, é só baixar o Debian Army, você pode fazer o... Só que tem uma série de recompilações de pacote com otimização pro código dele, né? Você recompila. Putz, no Raspberry Pi, menos de 1 GB, vai ser chato, né? Vai demorar um pouquinho. Vai me lembrar a cena do Giovanni compilando um kernel num 386. Cross-compiling tá aí pra isso. E esquecendo no final de tudo que esqueceu o suporte ao flop. É da vida, acontece. Sendo que na época tudo que a gente fazia era flop. Mas voltando ao assunto aqui dele, então ele agradece pelos excelentes episódios e diz que aguarda as próximas partes. Nós também aguardamos, Drug. E agradecemos pelo comentário, bicho. Só pra fechar com mais um comentário do 23A, do Márcio Neves Machado, que ele fez um adendo sobre o que ele tinha falado acima, onde ele falou 95 para 96, só depois de ter escrito que deu conta, e na época ele já tinha pago a assinatura da revista, tinha um 486 com kit multimídia e outras coisas mais. Então, assim, o 23A foi um episódio que rendeu um bocado de comentários grandes e também rendeu vários novos ouvintes por conta da divulgação que a gente conseguiu fazer através do BR Linux e outros lugares. Então isso a gente agradece a todos nós. Se você é um ouvinte novo que chegou através desse episódio, seja bem-vindo. Esperamos que vocês gostem, esperamos que vocês continuem nos ouvindo. Se vocês estão ouvindo o que a gente está falando agora, significa que vocês continuaram ouvindo. Muito obrigado pela sua presença. E vamos passar para o 23B? Vai lá, 23B. 23B, o Drug de Indaiatuba comentou, dizendo mais uma vez meus parabéns por esse episódio. Conhecer os bastidores desse mercado editorial foi muito bacana mesmo. Uma das promessas foi cumprida, o problema é a quantidade de outras promessas que vocês têm, né? Mas tenho certeza que com o tempo vocês vão cumprir todas, uma a uma e sem sombra de dúvida, com honras. Meus parabéns mesmo. Obrigado, Drug. A gente tá tentando não colocar muita coisa na lista, senão a gente risca um item na lista e coloca mais 2. Sim, vira a lista sem fim. Também comentou no 23B, eu vou ser bonzinho com o Sandy, eu vou deixar ele comentar só a próxima parte. Temos o comentário do Juan Castro também, que ele adorou a citação do De Giovanni, né? Se for pra fazer revista de terno e gravata, eu vou fazer outra coisa, vou mudar de profissão. Ele adorou essa frase. Aliás, dá uma excelente camisa, né, Ricardo? Dá. E aqui entra as palmas, né? E no final também o Daniel Campos, que deve estar perdido, morrendo de frio essa altura do campeonato, coitado, comentando que o Grafos 3 foi feito no CP500, muito bom. Putz, cara, acabei de me tocar. Agora entendi por que o Daniel Campos voltou lá e comprou aqueles 2 CP500. Ele quer o código-fonte do Grafos 3 pra compilar pra ver se é verdade, cara. Agora tá explicado porque ele comprou 2 CP500 pensando em dar um pra mim. E tá, que esteja ouvindo, Daniel Campos, por favor, o outro é meu, tá? O Sander só não vai saber onde ele vai conseguir enfiar o CP500. Cara, eu já tô fazendo um trabalho de campo aqui com a Luciana. Não, você tem que fazer um trabalho de campo em termos de obra. Não, ele já discutiu com a Luciana assim, Luciana, a gente precisa de fogão. É mais ou menos por aí. Na verdade, o meu micro-ondas tá queimado, cara. Se você for parar pra analisar, o meu micro-ondas e um CP500 são muito parecidos. Ô, Sander, faz o seguinte, compra o CP500 queimado e faz um case mod e põe o micro-ondas dentro do CP500. Pô, gostei da sugestão, cara, mas eu... tá aí. Eu já tenho vontade de fazer um aquário com Mac Classic. Pô, micro-ondas com CP500 ia ser legal. E ele esquenta tal como no original. Então. Talvez eu não precise nem fazer case mode, né? Tá bom, conta aí o 23C agora. 23C, Juan Castro. Nós temos aqui, Jaú 15/11, não sei. Eu também tô esperando essa notícia pra saber quando é que eu compro minhas passagens. E aí, Ricardo, já tem notícia sobre? Inclusive pra respondermos ao nosso querido Juan Castro aqui? Bem, por ocasião dessa gravação ainda não tá certo, mas eu acredito que o encontro de MSX em Jaú será no feriado de 15 de novembro. Por quê? Porque o outro feriado disponível é o feriado de 2 de novembro. Acontece que dia 2 de novembro é feriado, dia 3 e 4 de novembro vão ser as provas do Enem. E, obviamente, o local onde é um encontro... É uma escola. É uma escola, a Escola Técnica Industrial Jaú,
vai ser usada para o Enem. Então, praticamente certo, a data para o encontro vai ser no feriado de 15 de novembro. Grandes probabilidades. Até porque é o seguinte, mesmo esse ano sendo um ano de eleições, as eleições vão ser no começo de outubro, no final de outubro. Então, mesmo que a cidade de Jaú tenha segundo turno, não vai interferir. Vamos voltar aqui, Juan Cat. Então ele... É capaz de eu ir. Ele comenta aqui, é capaz de eu ir, e faz uma declaração aqui que ele não vai precisar de habeas corpus. Eu não entendi muito bem, mas a gente acha aí que esse nosso amigo, ele é meio preso, né? Ele teria que dar satisfações a alguém, mas, já que ele tá falando, quem sou eu pra contestar? Além disso, Vitor Truco falou, né, nosso entrevistado no episódio 22, já comentei na primeira parte da entrevista, mas volto para parabenizar novamente a entrevista com o De Giovanni, também agora que vocês falaram sobre a Joga Brasil, lembrei da minha infelicidade, porque nossa empresa foi convidada para participar, mas estávamos a poucos dias do lançamento do nosso jogo, acabei nem podendo sequer ir até lá. É uma pena, porque não consegui conhecer pessoalmente o Renato. A gente tentou ajudar pessoas que não puderam, Vitor, passando os vídeos da palestra dele e além aquele vídeo da gravação da conversa que ele teve com o B. Piropo, que a única reação que eu tive foi na hora, quando o Piropo entrou para conversar com o Renato, abraçar meu professor, foi a gente botar para começar a filmar e apontar a câmera e largar eles falando e puxar a conversa e ver o que dava. Bem, corrigindo o que foi falado na parte de notícias, a Multiface original não tem áudio, somente na versão que eu fiz, no formato horizontal, para também poder aproveitar a série de joystick original do TK, ficando com 2 séries de joystick à disposição, além do AY montado internamente. Anteriormente eu fiz Explorer 4, que seria interface de som à parte, bastante plugar no barramento. Uma outra errata a ser mencionada, a interface Kempston não é controlada pelo AY, mas por um SEI bem comum de lógica, por isso eles custaram muito barato, inclusive as versões nacionais montadas em case de cartucho de Atari. Abraço a todos. Ui! Cartucho de Atari foi um genérico, assim, a Microdigital usou para fazer a interface, para guardar a interface de drive do TK2000. O pessoal utilizava para fazer do próprio cartucho de Atari, né? Usou para fazer cartucho de MSX, usou para fazer cartucho de Nintendinho pirata depois de um tempo. Sim, eu encontrei alguns com o André na feira de Paraíba, lá encontrei alguns cartuchos, nós pensamos que eram cartuchos de MSX, fomos na seca, chegamos e não era de Nintendinho pirata. Externamente ele é perfeito, mas internamente ele tem alguns pinos que teriam que ser cortados para adaptar placas de PC. É só aproveitar o case. Então, esse aqui, o comentário do Truco, né, ele ajudou a gente, já que nem eu nem o Ricardo somos especialistas em DX Spectrum, então ele acabou consertando as burradas que a gente falou na gravação. É que o especialista nosso presente não pôde participar, né, o João? O João, nosso especialista, com pós-doutorado em DX Spectrum pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele teve o próprio seu Clive Sinclair como orientador da tese dele. E o Alan Sugar na banca da apresentação. You are fired. Então assim, eu aproveitei, comentei, também reclamei que eu não pude estar no Joga Brasil e chegamos então ao final da nossa parte de comentários no 23C com o Drug, da cidade de região metropolitana de Campinas, que fica a R$10 de pedágio de carro, R$10,20, eu acho. Peraí, é isso aí, é aí que eu entendi mesmo? O Giovanni, o quinto elemento é de Campinas? Não, eu não sou de Campinas, eu sou carioca e tô, por enquanto, até eu achar o que fazer da minha vida morando em Campinas. Naturalizado campinense. Essa história ele fala, Drug, há quase 10 anos. Não, no máximo quase 9 anos. Você não pode assumir a campinicidade. Ninguém é de Campinas, gente, é sério. Pergunta as pessoas, vem cá, você é de Campinas? Não, eu sou da cidade tal, eu sou do estado tal. Aí quando eu encontro uma pessoa por aqui que fala, eu sou de Campinas, logo em seguida nem chega a perguntar, a pessoa já emenda. Mas os meus pais vieram do Paraná, ou os meus pais vieram do... Tipo assim, Campinas virou cidade passagem pra todo mundo. Eu tô aqui há 9 anos que eu não conheço ninguém que nasceu em Campinas. Cara, os héteros não assumiriam também, eu também não assumiria não, cara. Hétero de verdade não assume que mora em Campinas não. Então, e voltando, se for por isso mesmo, talvez a gente até já tenha se trombado por aí, porque durante 4 anos eu estudei e trabalhei aí. Droga, de meio complicado, né? Campinas é uma cidade pequena, mas não é uma cidade tão pequena assim. Não mas é sabe, não dá, não é com... Pô, tem só 1 milhão de habitantes aqui, né? Quase nada.
cara? Então, o episódio, como sempre, ficou excelente. Eu podia jurar que esse episódio tinha terminado na parte passada. Na verdade, acabou tendo uma sensação de que ele parava e terminava mesmo no 23B, mas ainda tinha algumas outras coisas na pauta pra gente falar. Lembro de ter jogado o Angra 1, olha, mais um que comprou o demo. Não sei se o mesmo que vocês sempre comentam. Eu não sei, gente. Se teve algum outro Angra? É ele mesmo. Não, é ele mesmo, porque ele fala que tinha uma bendita porta que não abria. É a porcaria da porta do elevador. Então é ele mesmo, cara. É ele, eu conheço bem, eu tenho a visão mental, eu tenho pesadelos com aquela porta ainda, cara. Tá bom, somente paga uma visita sua pra usina de Angra 1 pra você abrir a porta do elevador, entrar e ver o que tem lá dentro. Acho que, eu não me lembro se tem elevador, acho que só no prédio do reator tem elevador. Eu já fui na usina de Angra 1, detalhe. Conta pro Sander depois da porta, por favor. Naquele jogo eu me sentia na Caverna do Dragão, cara, que o cara sempre chegava lá perto da saída pra voltar pra terra deles e a Uni sempre atrapalhava. Acho que o pessoal deveria ter assado a Uni na fogueira no primeiro episódio. Vamos lá, procurando por todo o cenário algum cartão, chave, pé de cabo, explosivo. Olha, explosivo de caixa de banco para abri-la e nada. Mas tá valendo, o jogo era muito divertido, acredito que ainda seja muito divertido. E dito isso, vocês já devem saber que eu sou um dos que vai ficar esperando esse episódio de Adventures. Com certeza, valeu mesmo. O que mais que a gente pode falar pro Drug? Depois Drug, eu passo o meu e-mail pro Drug pra ele... Ele não sei se é o Sander, a gente não sabe se ele comprou o episódio ou se ele só baixou na internet. Não. Provavelmente ele vai ser mais um dos pegadinha do malandro. Tipo eu. O Renato não fez o Angra 1 pra PC, não concluiu? Eu creio que não, cara. Eu creio que não. Mas como ele tá lá no projeto novo do Renato, pelo menos o demo do Angra 1 tá lá no projeto novo do Renato, que eu esqueci até o nome, eu tava até brincando com ele. Zeus. O Zeus tava lá no Zeus. É interessante baixar pra verificar se ele terminou. Porque pelo menos o script original do Angra 1 demo tava lá. Porque assim, se ele portou a engine do gerador de Adventure dele pra uma outra plataforma, pra PC, pra Windows, de repente pra web e tudo mais, é o que ele chamou de Zeus. Que em tese rodaria sem problemas, que é igual a máquina do Zork, né? Não. Mais ou menos por aí. Tal como os Adventures da LucasArts, que rodam Scum VM. Scum VM. Que por sinal tinha Scum VM até pro meu N95. Ainda de comentários, a gente já tem 2 comentários do Drug sobre o episódio do Retro Hits, né? Retro Hits 57, que foi a primeira parte selecionada do Gradius 5. Ainda esse ano vocês ouviram a segunda parte. E aí tem uma coisa curiosa que eu admito, foi coincidência. O Retro Hits já estava montado e aí eu decidi escolher para trilha sonora da conversa com o Renato a música do Gradius 5, porque é uma música, como eu botei no comentário no post, afinal de contas o convidado é importante. É uma música pomposa, épica, de fazer, e calhou que a música ficou entremeando os episódios. Teve um primeiro Retro Hits com música do Gradius 5. E ele disse, o Drug, de Indaiatuba, São Paulo: Gradius é um clássico, são um fato, e acho que muitas dessas lembranças que o jogo sempre traz se devem à sua trilha sonora sempre excelente. Tenho até hoje o cartucho do NES, e sempre que possível instalo no NES para jogar um pouco, a trilha me vem na cabeça na hora. Confesso que não joguei esse Gradius 5, mas a trilha sonora segue o padrão da série excelente. Ótima escolha de trilha pro Retro Hits, parabéns. Eu tive um PlayStation 2 emprestado aqui em casa durante um tempo, e eu só joguei Gradius 5, não teve jeito. Ali eu descobri, não tem jeito, eu gosto de um joguinho de naves. E que jogo bom. Play 2 tá baratinho agora, você compra quase por R$20. Mas eu não vou comprar um Play 2 só pra jogar Gradius 5, né? Então, no Retro Hits 58 também tivemos um comentário do Drug, da cidade que fica entre Campinas e Itu ou Piracicaba, nunca sei exatamente qual cidade, que ele disse que, no caso, pra falar o nome o Analog, o / Fidelidade, episódio 58, Retro Hits, simplicidade, então é uma palavra que descreve bem esse trabalho. Isso não é bem de longe uma coisa ruim, muito pelo contrário, som muito bom e épico. É outra palavra que descreve muito bem esse projeto. Curti muito mesmo. Que bom. Ainda temos uma coisinha a comentar rapidamente. Recebemos alguns e-mails de um ouvinte nosso, Marcelo Eiras, comentando sobre os episódios do 0 até o 3, que estavam com problemas para serem encontrados, que estavam hospedados no serviço de hospedagem de podcast conhecido como Mévio. Por altura que vocês estão ouvindo isso, já foi resolvido, mas é porque quem acompanha a gente de longa data, lembra que nós já tivemos 2 feeds, o feed único da Combo e o feed nosso que era no Mévio. Até a Combo conseguir ter o feed separado, e aí nós já abandonamos o Mévio, mas a gente já estava linkando os arquivos de lá. Recentemente o Mévio deu uma louca no sistema deles, que simplesmente saíram deletando arquivos de podcast, um monte de podcasters. Por exemplo, o Gustavo Guanabara, do Guanacast, perdeu a maior parte dos arquivos que estavam lá. Ele tinha a maior parte backup, outras coisas ele tinha em casa, tudo. Ele tinha os arquivos das matérias,
matrizes para geração dos MP3, mas Smith deu uma louca no Mévio e cortou tudo. Caraca, bicho, que louco. Então, assim, deve ter sido isso que aconteceu para fazer com que os nossos arquivos não estivessem mais disponíveis. Mas tudo bem, eu também não tô dando muita bola pro Mévio mesmo. Então, apenas um esclarecimento para ouvintes que queiram conhecer a gente do início, rebobinar a fita e vir lá do episódio 0. Não ouça o episódio 0 não, tá? Pula os primeiros. Ou então seja muito, muito gentil, porque a gente fez muita besteira no início. Aqui nada, eu fiz uma mega maratona, foi no começo do ano passado, que foi quando eu fiz uma maratona para fazer um recontrole de qualidade do podcast, para pegar ideia, comentário, palpite e tudo mais, e o principal, para fazer aquela fantástica relação das nossas promessas. Sim, eu ouvi todos os episódios de novo. Que delícia. Mas você sabe que a qualidade do podcast melhorou muito depois da entrada do Sander no podcast. A qualidade melhorou substancialmente. Sim, a humildade do podcast também melhorou. Também, claro, cara. Até que acontece que o Sander é tão humilde que ele até se orgulha disso. E, inclusive, falo de mim na terceira pessoa, né? Podemos até dizer que somos um dos poucos podcasts que você pode curar doenças e abençoar, botar um copo d'água na frente do computador. Traga a pessoa amada em 3 horas. Pai Jack Bauer, traga a pessoa amada em 24 horas. Como vocês podem ver, nossos prezados ouvintes, que o nosso potencial para acumular abobrinha pro fim do ano, depois que o Sander começou a participar a partir do episódio 8, multiplicou-se em algumas ordens de grandeza. Avisar também, lembrar os nossos ouvintes, no dia 11 de agosto de 2012, no Sesc no Engenho de Dentro, irá acontecer a primeira edição da Retro Rio. Então, todos vocês que tiverem curiosidade para ver um pouco mais sobre essas máquinas e conhecer também os meliantes que cometem esse podcast, todos estarão presentes, inclusive o César, que é o que mora mais longe. Sim. Já comprou a sua passagem. E com os respectivos advogados também não, né? Não, aí questão de advogados a gente vai ter que renegociar isso. Advogado minha empresa tem, eu forneço para a cúpula do nosso podcast. Vamos ter o Retro Rio. Convidamos a todos vocês que estejam presentes no Sesc no Engenho de Dentro, visitem, participem. Se você tiver um micro, quiser trazer alguma coisa, entre em contato com a gente, pra gente tentar mais ou menos equilibrar, para evitar que seja um encontro Retro Rio e todo mundo traga Apple II. Apple II ou MSX? Ou MSX. Ou todo mundo traz MSX. Não. Tem uma sugestão pra gente, Ricardo. Eu sei que é 100% off-topic, mas uma sugestão era fazer uma pequena página de inscrição pra quem fosse levar micro, até mesmo pra que a gente separasse mesas, cadeiras, elétrica e afins, a gente ter uma ideia de quantos micros serão levados, a gente fazer uma pequena enquete e quem vai levar o quê? E pedir pra quem fosse participar levando micro clássico, tentasse levar um não repetido. Tipo, eu combinei com o João que eu vou levar um amigo, o João vai levar um Commodore 128. Exatamente, que o mais interessante é a diversidade, né? Exatamente. Então, eu usei isso aí, a gente dentro em breve vamos estar colocando no Retrocomputaria Plus uma página específica sobre o evento, então lá nós vamos botar maiores detalhes sobre quem quiser ir, quiser levar um equipamento para fazer, não só pré-inscrição, né, mas sim botar dizer lá, olha, eu sou a pessoa tal, sou de não sei aonde, tô vindo da cidade tal, tô pensando em trazer isso, até pra gente poder se planejar um pouco sobre infraestrutura, aquela coisa de tomada, extensão, monitor de vídeo. Mesa e cadeira o Sesc fornece, né, mas principalmente aquilo que a gente precisa, que é tomada e monitor. A todos os nossos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido o episódio 24, que, conforme a gente explicou no início, a gravação que eu coloquei no início do episódio, não era para ser um episódio, mas a conversa foi tão boa, tão produtiva, que acabou virando um episódio. Ele não tem uma estrutura de episódio, como vocês perceberam, a gente faz referência ao episódio 21, espero que vocês tenham gostado. O próximo episódio é o nosso episódio número 25, estamos rumo ao 100. Oh yeah, baby! Já cumprimos um quarto do percurso para chegar no 100. E o próximo 25 é sobre... Fala o assunto ou deixa aí no ar? Deixa o pessoal descobrir, é mais divertido. Daqui a 2 semanas vocês vão ouvir mesmo, então... Mas com certeza não é sobre o Macintosh. Então, a todos os nossos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado. Esperamos vê-los no próximo episódio, no episódio número 25. Não se esqueçam que nós sempre pedimos que vocês comentem, deem suas opiniões sobre o episódio. Seu comentário é o nosso salário. Exatamente. E nós não queremos morrer de fome.
Isso que eu tô mastigando aqui, inclusive, enquanto eles falam. Sim, o tijolo ainda. Agora é uma torrada. É quase um tijolo. Mudei do biscoitinho da Yasmin roubado aqui sem que ela visse pra uma torrada. É quase um tijolo que ele tá roendo, senhoras e senhores. Mais ou menos por aí. É um reboco de telha. Todos vocês, voltamos daqui a 2 semanas com o episódio 25. Esperamos que vocês continuem ouvindo, curtindo. Manifestem-se a sua opinião. Estamos aguardando. Então é isso. Senhores, suas considerações finais. É sempre um prazer imenso estar com essa trupe aqui. Essa trupe é divertida, é uma trupe bem bacana. Mais uma vez agradecendo a vocês pelos comentários. É sempre bom saber que o nosso trabalho é de alguma forma visto por vocês. E estamos aqui. Sugestões, dúvidas, críticas, por favor, mandem pra gente sempre seu comentário. Repetindo, mais uma vez, seu comentário é o nosso salário. Até a próxima. E agora, para encerrar, depois das palavras da nossa garota propaganda, tem mais para vocês e nos vemos daqui a 15 dias. Até! Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.